E aí, Caiporada, tudo beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análise e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 23 de setembro, sábado. Iremos utilizar a própria plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises e complementá-las com outros recursos. Lembrando que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos o nosso bilhete caipora. Fique até o final para conferir, hein? Trouxemos duas opções para vocês, beleza? É novo no nosso canal? Não perca tempo, inscreva-se, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários, beleza? Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, time Caipora! Tudo beleza? Vamos começar aqui então? Mas antes, se você é novo por aqui, não perca tempo e inscreva-se no nosso canal. Beleza, galera? Eu vou ser um pouco breve e rápido devido à grade ser longa e termos 20 jogos separados para vocês. Beleza, galera? Vamos começar aqui então. Antuérpia versus Molenbeek. Separei o over do 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Eu separei porque a Antuérpia ela está com 71% de probabilidade de vitórias, tem 67% de aproveitamento no seu race nos últimos 9 jogos e o time adversário vem marcando gols, tá? Probabilidade grande de ambas marcam para essa partida e nos últimos jogos no campeonato das duas equipes temos over 1,5 gols na maioria das partidas, beleza? Então eu acredito que tenhamos over 1,5 gols para essa partida. Próxima partida, Levski Sofia versus Etar Vélico. Separei over 1,5 gols também para essa partida. Por que eu separei isso, galera? Eu separei porque o Levski ele tem 78% de probabilidade de vitórias. No seu race, nos últimos 9 jogos, temos 61% de aproveitamento, enquanto seu adversário tem apenas 17, tá? Venceu apenas uma partida nos últimos 9 jogos e tem um empate. Beleza? No histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de gols que ultrapassa os 2,5 gols. E o Levski Sofia venceu 11 partidas e 3 empates. O Vélico não venceu nenhuma partida. Beleza? O Vélico vem sofrendo gols, tá? E nos últimos jogos que as duas equipes disputaram uma contra a outra, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. 4 partidas de 6, tá? Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, tivemos também over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que tenhamos over 1,5 gols para essa partida. Beleza? Próxima partida, Paphos versus Doxa. Essa partida é do Chipre. Separei também over 1,5 gols, tá? Por que eu separei isso? Eu separei porque o Paphos ele tem 68% de probabilidade de vitórias, ele está com 56% de aproveitamento em casa, porém o Doxa tem 17%, tá? Tem uma vitória e um empate nos últimos 9 jogos. No histórico de partidas entre as duas equipes, o Paphos tem vantagem, venceu 15 e tivemos 8 empates e 5 vitórias do Doxa. A média de gols marcados ultrapassa uns 2 gols e meio. O Doxa está numa série que está perdendo, o Paphos vem marcando gols nos últimos 7 jogos e nos últimos 6 jogos que as duas equipes disputaram uma contra a outra, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos no campeonato também tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas, apenas uma partida do Doxa contra o AEL Limassol que não tivemos over 1,5 gols. Beleza? Então eu acredito que para essa partida tenhamos over 1,5 gols. Próxima partida, Hajduk Split versus Lokomotiva Zagreb. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Hajduk ele está com 71% de probabilidade de vitória, tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Lokomotiva também tem os 61% de aproveitamento. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. No histórico de partidas das duas equipes, temos 30 vitórias para o Hajduk, 13 empates e 10 vitórias para o Lokomotiva. Tá? Verificando em séries, o Hajduk não tem empates nos últimos 5 jogos e o Lokomotiva vem marcando gols. Como eu disse, probabilidade muito grande de ambas marcam para essa partida. Verificando nos últimos jogos das duas equipes, tivemos mais de 2,5 gols em todos os jogos, tá? Então a probabilidade muito grande de termos o over 1,5 para essa partida.
E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Beleza? Próxima partida, Livingston versus Celtic, Escócia. O que eu separei para essa partida? Separei over meio gol no primeiro tempo, tá? O Celtic é uma equipe muito forte. Ele, na maioria dos jogos, ele vence o primeiro tempo. Então eu acredito que tenhamos over meio gol no primeiro tempo. O Celtic está com 75% de probabilidade de vitória fora de casa. É uma taxa muito boa para quem vem de fora de casa. No Race temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Celtic e 61% de aproveitamento para o Livingston, tá? No histórico de partidas temos 26 vitórias para o Celtic, 7 empates e 2 vitórias para o Livingston. Na média de gols, ultrapassamos os 3 gols, tá? E também o Celtic nos últimos 5 jogos não teve nenhuma derrota. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas e ocorreram gols no primeiro tempo, tá? Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, também temos gols no primeiro tempo nos jogos do Celtic, tá? Então eu acredito que tenhamos over meio gol no primeiro tempo para essa partida, beleza? Próxima partida, Almere City versus PSV. Separei o que para essa partida? Eu separei over meio gol no primeiro tempo também, tá? O PSV, ele está numa crescente muito boa, vem se mantendo nas cabeças do campeonato desde o ano passado. Ele está com 78% de probabilidade de vitória fora de casa. Nos últimos 9 jogos, ele tem 7 vitórias, um empate e uma derrota, 83% de aproveitamento, enquanto o Almere, ele não vence as 5 partidas. Nos históricos de partidas entre as duas equipes, desde 2014 eles disputaram uma partida e foi 5-1 para o PSV, tá? As séries temos que o Almere não vence as 5 partidas e verificando nos últimos jogos no campeonato, tivemos gols no primeiro tempo nos jogos do PSV e também nos jogos do Almere, beleza? Então eu acredito que para essa partida tenhamos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Crusaders versus Glenavon. Eu separei essa partida da Irlanda do Norte. Over 1,5 gols. Por que eu separei isso? O Crusaders tem 66% de probabilidade de vitória. Nos últimos 9 jogos temos 61% de aproveitamento do Crusaders, enquanto o Glenavon tem apenas 39%. Fora de casa, o Glenavon não vence há 4 partidas. Verificando o histórico de partidas das duas equipes, o Crusaders tem vantagem, venceu 30, empataram 13 e o Glenavon venceu 15, tá? A média de gols que temos nessa partida é acima dos 3 gols. E também o Glenavon vem marcando gols. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida, beleza? Nos últimos encontros das duas equipes, últimos 3 jogos, ultrapassamos os 3,5 gols e eu acredito que tenhamos over 1,5 gols para essa partida. Verificando os últimos jogos no campeonato das duas equipes, também tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Beleza, galera? Então, over 1,5 gols para essa partida. Fechou? Próxima partida, Echtonsberg versus Hausen. Separei vitória do Echtonsberg para o primeiro tempo. Por que eu separei isso das divisões baixas da Noruega? O Tonsberg, ele está com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, tem 88% de probabilidade de vitória. Verificando o histórico de confronto das duas equipes, temos 4 vitórias para o Tonsberg e ultrapassamos a marca dos 3 gols. As séries, como eu disse, o Tonsberg ele está numa série de vitórias, mas o Hausen vem marcando gols. Apesar de termos uma probabilidade de ambas marcam para essa partida, teremos vitória do Tonsberg. Temos o risco do primeiro tempo não ocorrer gols ou temos um empate? Temos, mas eu acredito que vale o risco e podemos entrar com vitória casa primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Istambul versus Galatasaray. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Galatasaray ele tem 89% de aproveitamento, tá? Nos últimos 9 jogos. Ele tem 53% de taxa de probabilidade de vitória, uma taxa muito boa para quem joga fora de casa. O histórico de partidas temos 15 vitórias do Galatasaray, 8 empates e 9 vitórias do Istambul. A média de gols marcados ultrapassamos os 2,5 gols e o Galatasaray tem série marcando gols, tá? O Istambul ele não empata as 5 partidas e temos no histórico de partidas entre as duas equipes ultrapassagem de 1,5 gols em 3 partidas das últimas 6.
Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que tenhamos over 1,5 gols para essa partida, beleza? Próxima partida, Mamelodi Sundowns e Kaizer Chiefs, Copa da África do Sul. Separei para o Mamelodi qualificar-se, tá? Tivemos um empate de 1-1 no primeiro jogo. O Mamelodi tem 51% de probabilidade de vitórias e também no seu race ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kaizer ele tem 50% de aproveitamento. No histórico de partida das duas equipes, temos um equilíbrio. 16 partidas para o Mamelodi, 13 para o Kaizer Chiefs e 8 empates. A média de gols ultrapassa os 2 gols, probabilidade de over 1,5. As séries, o Mamelodi vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas, com a maioria de vitórias do Mamelodi. Nos últimos jogos também o Mamelodi vem vencendo, já expliquei sobre o race dele, e o Kaizer Chiefs ele vem com maioria de empates, derrotas e 2 vitórias, tá? Então eu acredito que o Mamelodi se qualificará para a próxima fase, beleza? Próxima partida, Dalian Profissional e Shandong Taishan, China. Separei o que para essa partida? Over 1,5 gols. Por que eu separei isso? Verificando o Shandong, ele tem 64% de probabilidade de vitória fora de casa, ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Dalian tem apenas 44%. No histórico de encontro das duas equipes, temos 10 vitórias para o Shandong, 2 empates e 7 vitórias para o Dalian. E a média de gols ultrapassa os 2 gols e meio, chegando a 3. Nas séries, nenhuma das duas equipes tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos. Temos over 1,5 gols também nas últimas 6 partidas de cada equipe no campeonato, tá? Apenas uma partida do Shandong versus Tianjin que não ultrapassou 1,5 gols e uma partida para o Dalian também contra o Tianjin que não ultrapassou 1,5 gols. Beleza? Então para essa partida eu acredito que tenhamos over 1,5 gols. Próxima partida, Al Ain versus Al Ajman Club, Emirados Árabes. O que eu separei para essa partida? Over meio gol no primeiro tempo, tá? Por que eu separei isso? O Al Ain ele está com um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. Ele venceu sequencialmente 8 partidas, tá? Ele tem 68% de probabilidade de vitórias, enquanto o Ajman tem 13%. E ele está com um formulário de 39% de aproveitamento. O Ajman não venceu os últimos 6 jogos, tá? No histórico de partidas das duas equipes, o Al Ain venceu 22 jogos, é uma diferença gritante, enquanto o Ajman venceu 3. Tivemos 5 empates. Na média de gols marcados, ultrapassamos 3,5 gols, podemos chegar a 4. Verificando as séries, o Ajman vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols, com gols marcados no primeiro tempo, tá? Verificando nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, também tivemos over meio gol no primeiro tempo. Então, eu acredito que tenhamos over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Beleza? Próxima partida, que trouxemos para vocês? Porto versus Gil Vicente. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Porto tem 77% de probabilidade de vitória, temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos do Porto, enquanto o Gil Vicente tem 44% de aproveitamento. O Gil Vicente não vence há 9 jogos fora de casa. E no histórico de partidas das duas equipes, o Porto ele tem 24 vitórias, 3 empates e o Gil Vicente venceu 4. A média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Verificando em séries, o Porto vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Gil Vicente não tem empates nas últimas 5 partidas. Nos últimos encontros tivemos over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. E também nos últimos jogos no campeonato tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Beleza? Então eu acredito que tenhamos over 1,5 gols para esta partida. Próxima partida, Salzburg versus Blau-Rens. Separei over 2,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Salzburg, como todo mundo sabe, ele está numa crescente, tá? Ele está com 77% de probabilidade de vitória para esta partida. Ele está com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E contra o Linz,
ele está com 33%. No histórico de confrontos, o Nice tem vantagem, tá? Ele venceu 2 partidas, enquanto o Salzburg venceu apenas uma. E a média de gols marcados ultrapassa aos 3,5 gols. Nas séries, as duas equipes têm gols nos jogos, tá? O Salzburg vem marcando gols, enquanto o Linz vem sofrendo muitos gols. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos também tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida teremos over 2,5 gols. Beleza? Próxima partida, Milan versus Hellas Verona. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Milan vem melhorado nos últimos jogos, ele tem 70% de probabilidade de vitórias, 61% no aproveitamento, enquanto o Hellas Verona também tem 61%. No histórico de partidas das duas equipes, temos 14 vitórias para o Milan, 4 vitórias para o Hellas Verona e 7 empates. Ultrapassamos a média de gols, 2,5 gols. E também não temos séries para as duas equipes nos jogos. Nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E verificando nos últimos jogos no campeonato, as duas equipes empataram por 0-0 no último jogo, mas temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Beleza? Então para essa partida eu acredito que tenhamos over 1,5 gols. Próxima partida, Sport Recife e Londrina. Separei um especial aqui, handicap europeu com mais 3 para fora, Londrina. Por quê? Verificando nos últimos encontros das duas equipes, nenhuma das duas equipes venceu com uma diferença de 3 gols, tá? Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, nenhum jogo temos diferença de 3 gols. Então eu acredito que teremos um handicap Londrina mais 3 para essa partida. Beleza, galera? Próxima partida, Atlético Mineiro versus Cuiabá. Separei outro especial aqui para vocês, tá? Eu separei para ambas as equipes receberem 2 ou mais cartões. Por que eu separei isso? Temos que o Cuiabá, ele vem sofrendo cartões fora de casa, tá? Ele está com 3 de média, 3 cartões por partida de média fora de casa. E o Atlético Mineiro vem sofrendo muitos cartões, ele tem uma média acima de 3 também em todos os jogos, tá? O nosso árbitro é o Rodrigo José Pereira de Lima, está com média de cartões amarelos de 6,7 e todos os cartões mostrados de 7,1. Isso no Campeonato Brasileiro. Ele dá mais cartões para a equipe da casa, tá? E por período ele tem um equilíbrio também. Ele dá bastante cartões no primeiro tempo e no segundo tempo. Mas puxando o nosso árbitro aqui, verificando nas últimas partidas, ele dá 2 ou mais cartões para ambas as equipes na maioria das partidas, tá? Então eu acredito que tenhamos 2 cartões ou mais para ambas as equipes nesta partida. Beleza? Próxima partida, Barcelona versus Celta de Vigo. Por que eu separei essa partida com over 1,5 gols e over meio gol no primeiro tempo? O Barcelona, como eu expliquei no último vídeo, que eu encaixei ele vem marcando gols no primeiro tempo, ele tem 74% de probabilidade de vitórias, ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Celta ele está com 50%, tá? No histórico de partidas das duas equipes, temos 25 vitórias para o Barcelona, 14 empates e 11 vitórias para o Celta. E a média de gols marcados ultrapassa 2 gols. Verificando os últimos jogos das duas equipes, o Celta venceu o último jogo, mas tivemos gol no primeiro tempo e ultrapassamos over 1,5 gols, tá? E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, vem ocorrendo gols no primeiro tempo e ultrapassagem de 2,5 gols na maioria das partidas. Beleza? Então eu acredito que para Barcelona e Celta tenhamos over meio gol no primeiro tempo e over 1,5 gols na partida. Beleza? Próxima partida, Bayern de Munique versus Bochum. Separei bastante mercados para esta partida, tá? Começando pelos cartões. Eu separei o que para essa partida? Pelos cartões, verificando, o Bochum, ele sofre mais cartões, tá? Tem uma média mais alta e o Bayern não sofre tantos cartões. Verificando por essa parte, eu separei over 1,5 cartões. Puxando pelo nosso árbitro aqui, ele ultrapassa bastante cartões nas partidas, tá? Eu marquei o over 1,5 cartões, porque ele dá cartão em todas as partidas. Apenas uma partida do Hamburgo, que ele deu apenas um cartão. É uma raridade para ele, tá? Outra coisa que eu separei também
eu separei handicap europeu mais de meio cartão para o Bochum. Por que eu separei isso? Verificando aqui, o árbitro ele também tem o costume de dar mais cartões para a equipe que joga fora de casa, tá? Puxando aqui nos últimos jogos, vou abrir só esse aqui, mas ó, ele dá mais cartões para a equipe de fora da casa. Então, eu acredito que tenhamos esse handicap mais de meio para o Bochum, beleza? Voltando aqui para os gols, separei para essa partida over meio gol no primeiro tempo e over 2,5 gols na partida. Verificamos o último jogo das duas equipes, temos essa probabilidade. Teve gol HT e temos 3 gols no jogo, over 2,5 gols, tá? E nos últimos jogos do Bayern vem ocorrendo isso, tá? Temos gols no primeiro tempo e os gols ultrapassam 2,5 no segundo tempo. Então eu acredito que para essa partida tenhamos handicap europeu para mais meio cartões para o Bochum, over 1,5 cartões para a partida, over meio gol no primeiro tempo e over 2,5 gols no jogo. Beleza, galera? Próxima partida e última, Manchester City versus Nottingham Forest. Separei para essa partida mercados especiais também. Separei over 1,5 cartões para essa partida. O Nottingham Forest ele vem sofrendo muitos cartões, principalmente fora de casa. E também eu separei esse handicap menos meio para essa partida. Verificando o nosso árbitro nas taças nacionais, ele vem dando cartões mais para a equipe de fora, tá? Então, eu acredito que tenhamos over 1,5 para a partida e o Nottingham Forest um handicap de menos meio para cartões, beleza? Separei gols também, separei over meio gol no primeiro tempo e over 1,5 gols para a partida. O Manchester City ele tem 82% de probabilidade de vitória para essa partida, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Notts tem apenas 33%. O histórico de partidas, temos um equilíbrio com 5 vitórias para o City, 4 empates e 4 vitórias para o Notts. A média de gols marcados ultrapassa 2,5 gols. Verificando no último jogo, temos gols no primeiro tempo e ultrapassamos over 1,5 gols. E nas últimas partidas no campeonato ocorrem a mesma coisa, gol no primeiro tempo e ultrapassamos over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado de ficarem até o final do vídeo. Quem ficou, eu acredito que possa se inscrever no nosso canal se é novo por aqui. Beleza? E agora eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora, com duas opções. Trouxe Salzburg versus Blau-West com over 2,5 gols, Milan versus Hellas Verona com over 1,5 gols, Londrina handicap mais 3 para Sport Londrina, separei over meio gol no primeiro tempo para City Nottingham Forest, separei over 2,5 gols para Bayern Munique versus Bochum, over 1,5 gols para Barcelona e Celta de Vigo, over meio gol no primeiro tempo para Livingston versus Celtic, over meio gol no primeiro tempo para Almere versus PSV, over 1,5 gols para Istambul versus Galatasaray, over 1,5 gols para Dalian Profissional versus Shandong Taishan, over meio gol no primeiro tempo para Al Ain versus Aldiman Club e over 1,5 gols para Porto e Gil Vicente. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu!